Oi, sim, eu sei que eu desapareci por alguns meses. A reta final da minha faculdade consumiu praticamente todo o meu tempo. Então eu não consegui manter muito o canal ativo, mas eu quero muito voltar a produzir vídeos com frequência. E nada melhor que começar com uma discussão que sempre quis trazer aqui pro canal. Será que os personagens de muitos animes, como Attack on Titan, sobreviveriam às baratas de terraformas? Para responder essa pergunta, primeiro, a gente precisa entender contra o que os personagens de Attack on Titan estariam lutando. E acredite, elas não são inimigos comuns. Em Terraformas, no ano de 2000, baratas foram enviadas para Marte para transformar ela em um novo lar, pois um vírus mortal estava afetando a população da Terra. O porém é que 500 anos depois, uma expedição descobriu que essas baratas evoluíram, mas não de forma comum. Elas evoluíram para uma espécie humanoide extremamente forte, inteligente e organizada, conhecido como os Terraformas. Em Attack on Titan, a sociedade foi encurralada por titãs, criaturas enormes com poder de destruição em massa. Para enfrentar essa ameaça, foram criadas forças militares especializadas. Os soldados utilizam um equipamento de manobra tridimensional, que é um sistema de cabos e propulsão que permite eles se moverem em alta velocidade. Além disso, existem indivíduos pertencentes ao clã Ackerman, uma linhagem de seres humanos com habilidades físicas muito acima do normal, possuindo força, velocidade e reflexo. Contudo, a maior força desse universo são os titãs, seres humanos com poderes herdados de uma divindade capazes de se transformarem em titãs inteligentes com habilidades únicas, como força colossal, ou ter o endurecimento do corpo, grande velocidade ou resistência. Em termos de tecnologia, eles são uma sociedade do século XX, com rifles, metralhadoras, canhões, navios e trens, armamentos desenvolvidos especificamente para combater os titãs. Para isso, vamos utilizar 5 critérios de combate entre os universos. Força física, que representa a sua capacidade física de destruição. A velocidade, que é o quão veloz e movimentação no campo de combate eles teriam. Sua resistência, capacidade de resistir aos ataques. Inteligência, noção de combate e utilização do seu terreno ao seu favor ou como estratégia de defesa pessoal. O trabalho em grupo, como tática de combate, e a forma como eles se organizam para lutar em conjunto. Na primeira categoria, a de força física, as baratas normais de terraformas possuem força física descomunal, sendo capazes de esmagar seres humanos com extrema facilidade. Já foi demonstrado que elas conseguem esmagar portas de metais, quebrar armas de fogo, destruir veículos e ainda possuem capacidade de voo, o que aumenta ainda mais a sua força quando se adiciona a velocidade na equação. Em Attack on Titan, a força física é bem dividida. Apesar de Eren e N serem titãs colossais e terem força absurda para esmagar praticamente todos os terraformas em escala comum, a real dificuldade que os titãs enfrentariam seria a quantidade. Em um confronto 1 a 1, definitivamente, Attack on Titan ganharia. Porém, o que seria uma luta completamente unilateral, quando entramos no campo de terraformas especiais, a situação começa a mudar. Alguns desses indivíduos receberam características especiais, como de besouros, escaravelhos, e por possuírem carapaças extremamente resistentes, esses terraformas conseguiriam suportar impactos muito maiores, que somado ao seu número, conseguiriam oferecer um pouco mais de resistência. Embora ainda seja difícil igualar a força bruta dos maiores titãs, esses indivíduos seriam capazes de oferecer resistência real, principalmente quando se trata dos personagens humanos de Attack on Titan. Levi ou Mikasa não conseguiriam cortar esses indivíduos com as suas lâminas, mas devido ao tamanho e à força bruta, os titãs de Attack on Titan seriam claramente superiores no quesito força. Mas força bruta nunca decidiu uma batalha sozinha, e é na velocidade que os terraformas se mostram o porquê eles são criaturas assustadoras. Os titãs de Attack on Titan conseguem percorrer grandes distâncias em pouco tempo, principalmente quando estão correndo em campo aberto. Já os Ackermans, como Levi e Mikasa, utilizam o equipamento de manobra tridimensional, que permite se mover em alta velocidade entre construções e árvores, ou até mesmo utilizando o corpo dos titãs. Mesmo assim, quando analisamos a velocidade de combate, os terraformas demonstram uma vantagem muito clara. Como logo nos primeiros episódios do anime, vemos elas acelerando praticamente do 0 a 300 km por hora. Essas investidas quase que instantâneas seria muito difícil de acompanhar. Mesmo o tempo de reação dos soldados mais treinados, eles não conseguem acompanhar as baratas. E essa diferença fica muito mais clara quando a gente pensa em como os personagens humanos de Attack on Titan se movimentam. Contra as baratas, esses ganchos poderiam ser facilmente interceptados, destruídos ou simplesmente ignorados pela velocidade da criatura.
Em muitos casos, os terraformas conseguiriam alcançar os soldados antes mesmo que ele finalizasse sua própria manobra. A situação ainda piora muito quando a gente pensa nos terraformas que possuem habilidades de insetos voadores. E em vez deles atacarem o inimigo preso ao chão, os soldados de Attack on Titan estariam enfrentando adversários capazes de acompanhá-los em pleno voo. Por isso, quando pensamos em um critério exclusivamente de velocidade de combate, aceleração e reflexos, a vantagem é claramente dos terraformas. Os titãs continuam sendo extremamente perigosos pela sua força e tamanho, mas nesse aspecto, as baratas demonstram um nível de rapidez muito superior. No quesito resistência, os dois universos apresentam formas muito diferentes de suportar dano. Cada um possui vantagens muito boas que equilibram muito o confronto. Os titãs são resistentes, podem lutar com membros decepados que raramente são suficientes para derrotar eles. Mas onde o maior dos problemas começa? Quando colocamos os titãs diante de uma horda de terraformas. Diferentemente dos humanos, as baratas não dependem da força, mas também do número. Centenas ou até milhares deles, atacando simultaneamente, poderiam escalar o corpo dos titãs, rasgar a sua pele e, eventualmente, alcançar a nuca. A situação é ainda pior para os humanos. Embora as lâminas do equipamento de manobra tridimensional consigam cortar os terraformas mais comuns, o mesmo não acontece com os indivíduos especiais, os que herdaram características de besouros com carapaças extremamente resistentes. Na prática, um golpe que normalmente eliminaria um inimigo poderia sequer atingi-los. Seria um grande problema para os personagens como Levi e Mikasa. Todo o estilo de combate depende desses cortes. Se a lâmina não consegue cortar os indivíduos, eles precisariam se aproximar para encontrar um outro ponto vulnerável. Na categoria de inteligência de combate, o ponto fica dividido, mas acredito que seja de Attack on Titan. Isso não significa que as baratas são criaturas burras, muito pelo contrário. Ao longo da obra, elas demonstram uma evolução muito impressionante, pois elas conseguem formar exércitos, ou seja, elas estão muito acima de um comportamento animal. Já os personagens de Attack on Titan são soldados, moldados justamente para enfrentar inimigos muito maiores do que eles. Durante a série, vemos soldados precisando tomar decisões em frações de segundos e improvisar diante de situações e explorar qualquer fraqueza do inimigo para sobreviver. Essa experiência de combate é uma das maiores características deles. Com o tempo necessário de luta, eles conseguiriam bolar estratégias para superar o número elevado das baratas. Por isso, considerando a capacidade de analisar o terreno e a adaptação, além dos Ackerman, personagens como Erwin, Hanji, Armin ou Zeke são extremamente gênios do combate e conseguem ver a vitória muito à frente do cenário atual. Por isso, mesmo que eu ache que eles enfrentem um número muito grande de terraformas, os soldados experientes da obra conseguiriam facilmente identificar esses padrões de comportamento e evoluir muito mais rápidos do que ele. Apesar de que se a luta se estendesse por muito tempo, creio que as baratas, por sua capacidade de adaptação, conseguiriam ganhar. Os terraformas são extremamente inteligentes para uma espécie que evoluiu de insetos, mas os personagens de Attack on Titan passaram a vida inteira sobrevivendo contra esses inimigos. E eu acho que é aí que faz toda a diferença. No trabalho em grupo, os terraformas se destacam muito. Diferentemente dos indivíduos inteligentes lutando lado a lado, como os humanos e os titãs, as baratas são como se fosse uma única entidade. Cada terraformas parece entender exatamente a sua função, permitindo que eles executem estratégias como se fosse apenas um só. No anime, vemos essa coordenação acontecer muitas vezes. Enquanto alguns terraformas realizam ataques frontais, outros atacam pelos flancos, ou utilizam sua vantagem aérea, ou fazem emboscadas, utilizam até armas de fogo. Outro ponto muito importante é que os terraformas evoluem constantemente durante o combate, como se tivessem o mesmo cérebro. Obviamente, em Attack on Titan, eles apresentam um excelente trabalho em equipe. A tropa de exploração é bastante treinada. Personagens como Erwin conseguem comandar centenas de soldados simultaneamente. Porém, existe uma grande diferença aqui. Soldados ainda são humanos. Eles precisam se comunicar, podem interpretar ordens de maneiras diferentes, eles sentem medo, se cansam ou cometem erros sob pressão. Já os terraformas não possuem medo. Eles são extremamente organizados. Eles substituem rapidamente os indivíduos que foram derrotados e continuam executando sua estratégia, mesmo em situações adversas. Então, considerando exclusivamente a habilidade de coordenação em grupo, a sincronia de suas ações e a capacidade de milhares de indivíduos lutando como se fosse um exército perfeitamente unido, a vantagem fica para as baratas. No fim de tudo, esse confronto, ele não tem um vencedor absoluto. Os dois universos, eles possuem características muito diferentes, e cada lado seria capaz de causar perdas devastadoras ao outro. Os titãs dominariam completamente qualquer confronto baseado em força bruta. O tamanho colossal e seu poder destrutivo permite esmagar centenas de terraformas.
O único titã dos 9 poderia eliminar dezenas de inimigos com apenas um golpe, mas os terraformas responderiam justamente onde os titãs são mais vulneráveis. Milhares de baratas atacariam por todos os lados, escalando seus corpos e explorando as suas brechas. Mesmo que centenas fossem eliminadas a cada minuto, outras centenas continuariam avançando, e na minha visão, os combatentes humanos acabariam sendo derrotados muito antes do fim. Se levássemos em consideração o poder destrutivo, acredito que mais de 80% das baratas seriam destruídas durante o conflito. Seria uma guerra de desgaste, onde os dois lados teriam perdas altíssimas. Na minha opinião, que isso aqui é um empate técnico, porém com uma leve vantagem para terraformas. Não necessariamente porque eu sou um canal de terraformas, mas para mim, o problema não é força, velocidade ou inteligência. Para mim, é logística. Os terraformas conseguem repor suas perdas muito rapidamente, colocando ovos e formando novos indivíduos. Mas, claro, essa é apenas a minha análise. Esse tipo de crossover nunca tem uma resposta definitiva. E é justamente que é legal discutir. Deixa a resposta aí nos comentários. Eu vou estar lendo e respondendo todos. E eu volto já.